Jamile Farretti Navarro, ela que é advogada, especialista em direito e negócios imobiliários, em prática de direito da família e sucessões, também conselheira da OAB Santa Catarina, subseção de Balneário Pissarras, fala conosco aqui sobre testamento e também inventário, um assunto muito importante para se discutir nas famílias de toda a nossa região e do país. Seja bem-vinda, Jamile, bom dia. Bom dia, muito obrigado, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho aí de conhecimento com a população. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de se pensar, então, no inventário, no testamento, ainda em vida, né? As famílias não costumam falar disso, geralmente, ninguém pensa em morrer, né? Ninguém pensa no que acontece depois da sua ida desta terra. Mas é importante que as famílias já pensem nisso, no testamento, no inventário, para facilitar as coisas para quem fica. É verdade. Infelizmente, as pessoas têm um pouco de receio, assim, de conversar sobre o testamento, porque parece que está antecipando aí a morte, do familiar. Então, e o que a gente precisa ter em mente é que o inventário, ele vai acontecer após o falecimento, né? Ele é um instrumento pelo qual se formaliza ali a transmissão da propriedade do patrimônio do falecido aos herdeiros. O testamento, ele é uma disposição de vontade dessa pessoa, do que ela quer que seja feito ali com o patrimônio dela após o falecimento. Então, esse testamento ele vai ser cumprido após o falecimento da pessoa, né? E aí, nesse instrumento, que a gente vê, em regra geral, ser feito por instrumento público, apesar de ser possível por instrumento particular, a pessoa ela vai dispor ali, sobre o seu patrimônio. Se ela tiver herdeiros necessários, que a gente chama, dos filhos, netos, cônjuge ou ascendentes, que são os pais, os avós, ela vai poder dispor ali, ela vai poder disciplinar naquele testamento sobre 50% desse patrimônio, porque 50% obrigatoriamente ela deve reservar a esses herdeiros necessários. E o testamento ele é muito importante porque é possível dispor até mesmo situações extrapatrimoniais, sobre guarda de filhos, sobre quem que vai ali cuidar daquele filho em caso de falecimento, do pai ou da mãe, quem vai administrar o patrimônio de algum filho que é incapaz, ainda que maior de idade, mas que é incapaz. É possível reconhecer filhos, é possível atribuir um patrimônio para uma determinada pessoa e colocando ali um encargo, para que ela tenha alguma obrigação, para que ela tenha o direito a receber aquele patrimônio. Então, quando nós falamos em testamento, nós falamos em planejamento sucessório, realmente, para que a minha vontade após o meu falecimento ela seja cumprida, E esse testamento ele vai ter que ser levado ao juiz para que o juiz analise ali as disposições e determine o cumprimento. Uma vez registrado em juízo, inclusive é possível, fazer o inventário de forma extrajudicial para cumprir ali aquilo que já foi determinado pelo testador, que é o falecido. Ele pode Doutora, o dispor de alguma... inventário, Oi. falar sobre o inventário um pouquinho rapidinho, que o nosso tempo aqui realmente está Sim. curto. Vamos lá rapidinho, então, após o falecimento do ente querido, o que acontece? Como as pessoas podem proceder? Então, após o falecimento, é necessário fazer o inventário. A gente escuta muito assim, tá, mas eu sou o único herdeiro, por exemplo. Eu sou filha única, eu de verdade sou filha única da minha mãe, né? Então, eu preciso fazer um inventário? Sim, o inventário ele é fundamental, indispensável, porque é ele que formaliza a transmissão da propriedade do falecido aos herdeiros. Ainda que a lei diga que a transmissão do patrimônio ela se dá no momento do óbito, a formalização dessa transmissão ela vai ocorrer com o inventário. E aí o inventário ele pode ser feito tanto em cartório, de forma extrajudicial, quanto judicialmente. Lembrando que extrajudicialmente é possível aí fazer um inventário em poucos dias, Aí tu protocola a documentação no cartório, às vezes em 15, 20 dias tu já tem a escritura de inventário pronta, lavrada, e é só levar a registro aí na matrícula dos imóveis que compõem ali aquela partilha. Então no extrajudicial ele é muito mais rápido, Desde que haja aí o acompanhamento de um advogado, que as partes estejam todas de acordo, é possível sim fazer o inventário em cartório, Torna o procedimento muito mais célere. Jamile, obrigado pela participação conosco e conte sempre com a Mar Azul.